essa gravação de uma aula sobre incremento e decremento do Java, né? Vamos falar, obviamente, sobre incremento e decremento, né? Eu vou estar explicando aqui como funciona a questão do contador, né? No incremento e decremento, de como se faz no Java, né? Aqui tem o meu main principal, que eu criei. Tenho algumas outras aulas sobre algumas outras funções que fizemos, certo? Tem algumas sobre operadores lógicos, sobre um CRUD que eu fiz, de padaria, de calculadora, enfim, de jogo de adivinhação. Tem algumas coisas que eu já gravei, né? Se quiserem, podem estar conferindo. Mas por enquanto vou falar sobre incremento e decremento. Então, explicando aqui sobre incremento e decremento, no Java tem minha classe principal, que foi criada automaticamente a partir do momento que eu criei o meu a minha página aqui no Java, né? Já criei essa por padrão. Aí eu criei também um public static void main, onde vão ser impressas todas as minhas mensagens e lógicas que eu for fazendo no código. Então public static void main, string args, porque o string porque vai ter coisas escritas aqui dentro, né? Vão ter mensagens. Aqui somente uma mensagem para iniciar, né? O nosso chat, o nosso terminalzinho ali embaixo. Tem o incremento e decremento, né? Tópico 4 que eu estou gravando. Temos o nosso int contador, nosso valor declarado como int, porque int é porque é um valor básico, um valor padrão, né, que possuímos. Se fosse algo como, por exemplo, um booleano, que vai ser retornar true ou false, eu colocaria boolean aqui na frente, né? Ou se fosse um valor quebrado que precisa ser mais preciso em si, eu colocaria double, né? E assim por diante. Char, se fosse letra, string, se fosse enfim, uma palavra, alguma coisa, né? Mas nesse sentido aqui só int, né? O mesmo jeito que utilizamos para id, o int, números inteiros. Enfim, certo? Aqui eu vou estar declarando como 5, só de exemplo. Aí possuímos aqui o nosso system.out.print e contador inicial, né? Aqui que vai ser nosso contador inicial. Vou dar um Ctrl S, F5. O F5 aqui para imprimir. Contador inicial 5. Né? Incremento e decremento, contador inicial 5, somente para estar declarando nossa variável. Né? No Java a gente utiliza system.out.print, aqui eu utilizei o ln para fazer a quebra de linha no terminal. Né? Mas eu poderia não usar, só que ia ficar uma função do lado da outra, né? Uma escrita do lado da outra ia ficar bem feio esteticamente. Mais feio do que já é no terminal. Né? Então, contador inicial mais nossa variável para ser impressa, que é contador. Aqui eu fiz uma colinha do que eu vou estar mostrando, certo? Contador declaração, que é essa primeira que já mostramos. Aí também tem o contador lógica variável. Né? Também é bom estar salientando que tem alguns outros rascunhos aqui, algumas outras coisas que são do conteúdo que eu faço nas minhas lives, tanto no YouTube quanto na Twitch. Em breve creio eu que eu esteja gravando em outro canal, porque esse é um canal antigo. Mas agora estou gravando na Twitch também, né? Então tá tendo live principalmente na Twitch. Se quiser pode acompanhar lá que diariamente tem um aulão de Java e enfim, mais algumas outras coisas. Então continuando aqui. Temos nosso contador inicial, que vai ser 5, vai ser sempre 5. Agora vamos fazer uma lógica de estar somando um valor a mais, né, com mais dentro desse contador aqui, né, dentro desse valor 5. Vamos fazer virar 6. Então vamos imprimir aqui system.out.println. Vamos abrir aspas, ponto e vírgula no final, para não dar erro na nossa mensagem. Né, então vamos colocar aqui função, vamos colocar, vamos ver, colocar pós-incremento, pós-incremento, contador mais, pode ser, né?
aqui está o nosso pós-incremento contador mais, né? Vamos adicionar daí o nosso mais, né? O contador mais, contador. Ok? Só que não vai ser simplesmente assim, certo? Porque não vai ser antes. Antes, se eu colocar o mais antes, já vai imprimir direto no terminal, aqui com o valor já meio que pronto, né? Só que normalmente nas funções, começando pelo básico, nós vamos declarar após, né? Então há essa diferença de colocar o mais antes e o mais depois, né? Como dessa forma aqui, ó. Né? O contador mais e o mais contador. Há uma grande diferença entre esses dois. Vamos estar mostrando aqui no terminal, só a fim de curiosidade. Opa, esqueci de salvar aqui, né? De colocar um espaço, né? Mas como vocês podem ver, 5 e 7, né? Deu uma pequena divergência aí, porque realmente são para coisas diferentes. Mas se eu dar um Ctrl S e imprimir aqui, como vocês podem ver, saiu 5 e 5, né? Mas aí você me pergunta por que saiu 5 e 5, sendo que eu declarei, né? Que eu já contei uma vez a mais, né? Somou 5 com mais um aqui nesse trecho. 5 mais um. Foi isso praticamente que esse meu contador fez, né? Esse mais. Por que que não mostrou aqui? Porque aqui eu não tô... Eu... Primeiro eu coloquei a variável, depois o mais, né? Então, vai imprimir minha variável e vai ficar guardado aqui na lógica do código que eu adicionei mais um número. Só que não vai imprimir necessariamente nessa função, mas sim na próxima que eu for declarar, né? Então, se eu, por exemplo, eu pegar novamente esse system.println e colar aqui embaixo, imprimir novamente, já vai aparecer aqui a soma, certo? Deixa eu dar um espaço para ficar mais bem organizado. Então aqui, né, já vai aparecer a soma, justamente porque eu coloquei após, né, o mais, ou a função de contagem, né? Eu não coloquei antes. Se eu colocasse antes, ia sinalizar que eu estou fazendo a lógica antes de declarar a variável, então já ia fazer a soma por cima dessa variável. Então há essa diferença, né? São utilizados para alguns contextos diferentes, né? Depende do que você vai querer utilizar. Normalmente, em uma função do Java ou qualquer outra função que tem, né? Por exemplo, o PHP que eu utilizo no dia a dia, o PHP com Laravel, eu normalmente só vou usar o mais depois, né? Que eu já entro no for each ou no while, que vai estar realizando a contagem, né? Após, tipo, eu coloco um if else ali, né, para fazer uma lógica. Se acontecer algo, vai aparecer, vai somar na minha função, né? Mas enfim, outra hora eu vou estar explicando melhor, né? Por enquanto, só a base aqui já é o suficiente. Mostrando o valor de 6 no terminal. Agora, partindo para baixo, vamos estar mostrando o que eu acabei de falar, né? Que já vai imprimir direto na mesma linha o valor atualizado. Então, deixa eu só dar um espaço, porque pode confundir, né? Contador, que eu posso colocar pré-incremento. Pré-incremento. Certo? Contador pré-incremento. O que seria ele? Seria justamente para já imprimir o nosso valor atualizado, né? Da nossa variável. Então eu coloco aqui contador na frente. Contador. Ponto e vírgula no final. Podemos estar imprimindo agora a função. Contador pré-incremento. Aqui era 6. Aqui já vai mostrar direto o valor 7. Porque além de fazer a lógica, já vai imprimir em seguida o valor. Então é praticamente isso que vai fazer o mais na frente, né? Então, uma grande diferença do mais depois da variável e o mais antes da variável.
Agora vamos partir para o menos menos. Menos menos. Vai ser praticamente a mesma coisa aqui com menos, né? Não tem muito segredo. Se você entendeu mais, logicamente também já vai entender o menos menos. Então vamos usar aqui um system out print ln, aspas duplas. Mostrar aqui novamente o contador inicial. Já vou colar direto, né? Só para vocês verem qual o valor atual que está sendo impresso. Agora está sendo impresso o valor 7, né? Valor 7. Agora, pós-incremento, menos menos. Vamos fazer então system.out.println. Foi um ponto e vírgula aqui sem querer. Pós incremento contador menos menos, né? Vamos adicionar um mais para estar adicionando nossa lógica da função que queremos que seja impresso. Contador menos menos. Então aqui não há muito segredo. Aqui vai fazer a mesma coisa, só que vai subtrair de vez de adicionar, né? Aqui vai ser impresso o 7 também. Porque justamente a mesma coisa que eu disse ali acima, né? Só vai mostrar na de baixo agora. Porque aqui é somente a lógica. Aqui vai ser impressa a nossa função. F5. 6. Né? Agora, para ser impresso logo em seguida, na mesma linha, a nossa lógica de função junto ao novo valor atualizado da variável, só colocar o menos menos. Menos menos contador, F5 novamente. E está pronto aqui, apareceu o 5. Já foi feita a função e declarado logo na mesma linha. Então, praticamente é isso que funciona a questão do incremento e decremento no Java. Assim como provavelmente também funciona na maior parte das linguagens de programação, já que se trata de um conceito básico, né? Assim como if else, while, for each, né? Operadores aritméticos, tudo funciona com a mesma base, né? Mas é crucial aprender a base. Então é isso.